Hoje tem uma palavra aqui. Sim, eu gostei muito dela, né? O Senhor falou muito comigo quando eu estava preparando, né? Eu quero fazer igual o pastor Luiz Hermínio, né? Só a última chance de ir embora. Depois não reclama, né? Viu, Berg? Prestou atenção aí, né? Sei que você fala assim, a nossa vontade versus a vontade de Deus, né? Eu quando comecei a preparar e fui lá, né, animado, né? Mas falar para você, eu levei tanta cacetada do Espírito Santo, né? Eu não vou trazer as cacetadas para você não, mas ele, provavelmente, porque ele é um pai de amor, né? E um pai nos corrige, certo? A Bíblia diz que o pai que ama corrige os seus filhos, né? Normalmente o Senhor nos corrige pela palavra, né? Pela palavra. Eu não acredito em correção por meio de doença, não. Doença não foi o Senhor que trouxe. Jesus foi na cruz e ele levou sobre si toda dor, toda enfermidade, toda doença. Seria contraditório ele ir na cruz para desfazer toda a obra do diabo e ao mesmo tempo ele trazer doença para nos ensinar. Sabe? Não acredito nisso, né? Então, mas que ele nos corrige, nos disciplina, ele nos corrige e nos disciplina. Amém? Não é a doença, né? Mas se nós ficarmos doentes, ele vai trazer a cura e vai trazer-nos também o ensino. Porque ele é o Pai, e o Pai sempre ensina. Mas hoje é a nossa vontade versus a vontade de Deus. Então nós vamos ler muito texto bíblico, certo? Então olha só, primeiro, vamos comentar aqui, né? Servir ao Senhor não é simplesmente submeter o nosso tempo para fazer a obra de Deus, certo? Servir, vamos entrar mais fundo, né? Servir ao Senhor não é simplesmente eu entregar o meu tempo para fazer a obra de Deus. Porque eu posso entregar o meu tempo para fazer a obra de Deus, mas eu posso fazer uma obra de Deus que não seja a vontade de Deus. Ficou difícil, né? Muitas vezes essa obra que eu estou fazendo é a minha vontade e não a vontade dele. Às vezes essa obra que eu escolhi fazer não é o que ele escolheu para que eu fizesse. Muitas vezes nós escolhemos algo que nos dá posição de reconhecimento, né? Por exemplo, uma área muito atacada é essa que eu estou aqui, ó. Você segura o microfone, né? Entendeu? Muita gente, às vezes, quer, por aí, o microfone na mão. Os irmãos aqui que tocam instrumento, né? Sabia que eu já liderei equipes de louvor? Sabia disso, viu? Quer que eu cante aqui para vocês, né? Não, eu não cantava, não. Eu era baterista só, né? Ainda bem que vocês não quiseram, né? E eu vou falar para você, né? Nos lugares que eu passei era muito difícil, né? Sabe, tinha lugar que parecia uma guerra, né? Ou seja, as pessoas serviam ao Senhor, mas na realidade elas não estavam servindo ao Senhor, estavam servindo a si mesmas. Certo? E quando a gente fala assim, a nossa vontade versus a vontade de Deus, a gente entra mais fundo nisso aí, a gente percebe que é um choque interior. Certo? Porque a obra de Deus, o realizar de Deus, é Ele quem determina. Certo? Então servir ao Senhor é basicamente submeter a nossa vontade ao Senhor. Certo, Berg? Presta atenção, Berg, Max, né? Quem mais aí? Rodrigo, presta atenção, Rodrigo. Nina, né? Cadê o Márcio? Sarou? Tá bom? Né? Tá lá em casa assistindo, né? Você é curado, Márcio, né? Fica aí, né? Bota a mão na barriga na cirurgia aí, você já é sarado, recuperação 100%, em nome de Jesus, né? O Márcio é o nosso baterista aqui, né? Então, fazer as coisas é muito bom, sim, e eu encorajo cada um de nós, né, realmente a continuar fazendo o que precisa ser feito, né? Fazer o bem, mas tem uma ordem nas coisas, né? Que eu preguei umas 2 semanas atrás, né? Que a gente precisa trabalhar o nosso crescimento. E muitas vezes, quando nós não trabalhamos o nosso crescimento, a nossa maturidade, né, é porque nós não estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus.
certo? Muitas vezes estamos dispostos a submeter simplesmente à nossa própria vontade. Jordana, eu falei que você podia ir embora, agora não pode mais, né? Ficou agora. Viu, Gutierrez? Vamos avançar aqui, né? Vamos ler muito Bíblia, né? Então, olha só. A vontade de Deus é uma só. E ela tem 3 características básicas. Certo? A vontade de Deus é uma só. E ela tem 3 características básicas. Romanos 12, 2 nos diz assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é uma só. E essa vontade ela é boa, essa vontade ela é agradável e essa vontade ela é perfeita. Certo? Perfeita. Viu, Nina? A vontade de Deus é perfeita para você. Certo? A vontade de Deus é perfeita para você, Rubens, para você, para sua família, né? Para todos nós. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A minha vontade não é perfeita para mim e para minha família. Mas a vontade dele é perfeita para mim e para minha família. Amém? Então a gente precisa entender bem isso, né? Eu sei que tem muitos, assim, eu não vou entrar muito, o pessoal fala muito sobre uma vontade permissiva de Deus, né? Assim, eu não tenho, assim, eu não concordo muito com isso, mas ainda não tenho assim, um conceito tão formado sobre isso, né? Porque eu creio que a vontade de Deus ela é uma e ela é perfeita, certo? Vamos avançar aqui. Quero ler muito Bíblia hoje, ver se eu falo um pouco menos, né? De mim mesmo, né? Eu estou falando da vontade de Deus, né? João 6, não, João 4. Vou aumentar isso aqui que eu estou enxergando. João 4. Peraí, deixa eu ver aqui. 34, né? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a vontade de Deus, ela é alimento para o nosso espírito. Amém? Então, a vontade de Deus, ela é alimento. Então, nós nos alimentamos, assim como Jesus, da vontade de Deus. Certo? Vamos avançar mais, o próximo. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, olha só, a vontade de Deus ela é imutável. Sabe, Deus tem, acho que são 9 atributos de Deus, né? E um dos atributos dele é a imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Certo? Então, a vontade dele, Gibeon, não muda. A vontade dele já está estabelecida. Não adianta você orar e falar, Deus, muda a sua vontade. Não, ele não muda a vontade dele é aquela. Vocês lembram quando Jesus foi no Getsêmani, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Certo? E Deus tinha a vontade dele. E Jesus sabia a vontade dele. E Jesus foi até o fim para cumprir a vontade do Pai. Foi até a cruz. Então, a vontade de Deus é imutável. Sim, muita gente, muitos de nós, né, perde muito tempo na vida tentando brigar com Deus. Certo? Deus tem a vontade dele, ele revelou para você a vontade dele e você não quer e fica, sabe? Não adianta, Deus não vai mudar de ideia. Ele não vai mudar a posição dele. Certo? Eu já quebrei a cabeça muitas vezes desse jeito, né? Mas toda vez você tem que, então tá, Senhor. Entendeu? Daí quando você olha, você perdeu um tempão de bobeira, né? Por que não obedece logo de primeira? É assim? Por exemplo, falar assim, o Espírito Santo ele nos guia, certo? Por meio do nosso espírito, o Espírito Santo está nos guiando, né? Então, a gente precisa aprender a obedecer assim, da primeira vez. O Espírito Santo trouxe uma direção para você, obedeça, né? Eu lembro uma época que eu trabalhava ainda no banco, né? Aí o banco me nomeou para uma agência lá perto de Catalão, né? Aí nós fomos para a cidade lá, né? Você vai chegar lá como gerente do banco, você imagina, para uma cidade, assim, eu tinha ouvido falar o nome da cidade poucos dias antes,
né? Não sabia nem onde era, né? Falei, vamos lá. Fui lá aquele ano, né? Vamos aqui, né? Fui lá, conheci a cidade, encostadinho em Catalão, falei, vamos morar em Catalão, né? Aí fui lá procurar uma casa para alugar, né? Aí olhamos a primeira casa, gostamos, né? Sabe? Fomos na primeira casa ali, gostamos tudo. Depois nós passamos o dia inteirinho rodando na cidade, procurando outras casas, né? Aí chegou no final do dia e falou assim, vamos voltar para aquela primeira? É aquela primeira lá, né? Tá vendo? Isso aqui, o que eu entendi na época, né? Que o Espírito Santo, ele conduz para a primeira opção. Eu não estou dizendo que toda primeira opção é o Espírito Santo, né? Mas nesse caso era muito nítido, né? O Espírito Santo, ele nos conduz à primeira opção, não é? Amém? Então, assim na terra como no céu, a vontade do Senhor é a mesma e ela é imutável. O desejo do Senhor é que, assim como o céu anda em sua vontade absoluta, a terra também se submeta à sua vontade. Na vontade dele, a perfeita paz, a perfeita alegria, a perfeito amor. Amém? Vamos para o próximo aqui, né? Mas qual é a vontade de Deus? Qual é, né? Eu sei que isso é muita a pergunta nossa, né? Então, primeiro, a vontade de Deus, ela é manifesta na sua palavra, na Bíblia, né? E ela é revelada por meio de relacionamento com Ele, certo? Se a gente fala muito assim, ó, se Deus quiser, né? Estamos falando assim, se for da vontade do Senhor, né? Quem fala assim, se Deus quiser, né? Tá certo, não está errado, né? Desde que seja planos, projetos, alguma coisa que eu queira fazer, que eu planejo fazer, né? Mas existem coisas que são a vontade de Deus, que já estão reveladas na palavra, certo? Tem coisas que estão reveladas claramente na palavra. Hoje nós vamos ver algumas dessas só, né? Não são todas, né? E essas coisas, né? Você não precisa perguntar, se Deus quiser, entendeu? Não precisa orar, Senhor, será que eu faço isso? É da tua vontade? Não. Se está revelado na palavra, que é a vontade de Deus, né? É a nossa função realizar o que é a vontade de Deus. Quanto a planos e projetos, né? Nós precisamos seguir a direção do Senhor. Amém? Então, olha só, qual a vontade de Deus na Bíblia? Vamos ver aqui algumas coisas, né? João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, isso aqui é Jesus falando, né? João 17 é aquela oração apostólica aí de Jesus, orando pelos seus apóstolos e orando por nós também, né? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Certo? Então, olha só, a minha vontade, a vontade de quem? Jesus. É que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Então, a vontade de Jesus é que você e eu tenhamos um relacionamento com Ele. Onde Ele está, nós estamos também. Certo? Então, primeira coisa, da vontade de Deus, né? Ou seja, eu só vou citar alguns aqui, certo? Você precisa ir para a palavra e descobrir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida, para o seu entendimento, uma transformação da nossa mentalidade. É basicamente isso, é descobrir a vontade de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver outros detalhes, né? Então, olha só, João 17, né? Vamos para o próximo aqui, né? 1 Tessalonicenses 5, 18. Fala assim, ó. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está muito claro, né? A vontade de Deus é essa. Seja grato. Em tudo, dê graças. Certo? Não preciso nem explicar, né? 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus. De novo, né? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Eu coloquei só até aqui, mas ele fala mais coisas lá para frente, né? O que está dizendo aqui é o seguinte, a vontade de Deus é que a gente busque a santificação, certo? Que abandone o pecado, abandone uma vida de pecado e viva em santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? E eu quero ver o Senhor. Você quer ver o Senhor?
né? Então busca a santificação. E assim, você tem um ajudante, você tem o Paracletos, não é isso? Que é o Espírito Santo, o nosso ajudador. A vontade de Deus. 1 Pedro 2,15 fala assim, ó, porque assim é a vontade de Deus. Você vê que Pedro parece que copiou Paulo, né? Assim é a vontade de Deus. Que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ele está dizendo o seguinte, que a vontade de Deus é que você sim pratique o bem. Certo? A pessoa precisa da sua ajuda? Ajuda. Né? Alguém precisa de um abraço? Abraça. Alguém precisa de um pão? Dê o pão para ele. Né? Faça o bem. Né? Amém? Então, essa é a vontade de Deus. Gálatas 1, versículo 4. Estou indo rápido hoje, hein? Gostou, Gibel? Né? Estou obediente, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, olha só. Se entregou a si mesmo, Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos tirar do mundo, para nos tirar desse sistema do mundo, certo? E nos deu uma nova natureza, nos deu vida no Espírito, para que andemos no Espírito. Andar no Espírito é andar na direção do Espírito. Sabe, se a gente conseguir andar verdadeiramente no Espírito, nós andamos 100% na vontade de Deus. Certo? Por isso que Paulo fala em Gálatas também, né? Se vivemos no Espírito, ou seja, se recebemos a luz de Deus, a vida de Deus em nós, andemos também no Espírito. Andemos também nessa nova vida que recebemos. Amém? Então, é vontade do Senhor, manifesta na palavra, nos arrancar do mundo, nos arrancar do sistema do mundo. No Salmo 1 fala que não andar no conselho dos ímpios, ou seja, não andar no conselho do mundo, você vai andar no conselho da palavra, andar no conselho de Deus. Amém? Outra coisa, 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, ou seja, desejar, o Senhor desejar é uma vontade dele. Se ele deseja é porque há vontade, certo? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, ou seja, é a vontade de Deus que todos sejam salvos, certo? E é a vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, que cresçam espiritualmente. Amém? Então, você ser salvo é a vontade de Deus. E você crescer espiritualmente é a vontade de Deus. Não precisa discutir isso, precisa? Senhor, será que é a tua vontade que eu cresça espiritualmente? Vou esperar uma revelação do céu. Não, você não precisa de uma revelação do céu. Você tem a revelação da palavra. Certo? Assim, se fosse pegar mais texto aqui, eu ia ficar a noite inteira aqui falando para vocês, né? Tudo que a palavra diz que é a vontade de Deus. Está muito claro lá, né? Mas o que devemos fazer em relação à vontade de Deus? Aqui começa uma atitude mais prática, né? Ou seja, o que eu devo fazer em relação à vontade de Deus? Primeiro, né? Vamos para Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos. Sim, o que é ser insensato? Vamos falar alguns sinônimos, né? É ser... O que pode ser aí, Gutierrez? Sabe alguma palavra aí? Hã? Tolo, né? Tolo. Não seja tolo, né? Se fosse aqui, se Paulo fosse brasileiro, né? Ele escrevia assim, ó, não sejam burros, né? Eu não ia falar isso? Insensato, nécio, tolo, não é? Não vos torneis insensatos, mas procurai, olha só, procurai, é uma atitude, uma ação que nós desenvolvemos, né? Mas procurai
compreender qual a vontade do Senhor, certo? Então, a primeira coisa que, uma atitude nós temos que ter em relação à vontade de Deus é procurar entender, compreender qual a vontade de Deus, certo? Não tem jeito de fazer isso se você não for para a palavra, não lê a Bíblia, né? Lucas 12, 47. Sei que eu estou bem econômico, né? Eu quero que a palavra fale no seu coração, certo? Que eu fale menos e a palavra... Você sabe como que era o culto lá no tempo de Jesus, de Paulo, né? Sabe que eles não tinham a Bíblia assim, né? Eles tinham um rolo, né? Que ficava lá na sinagoga, um ou outro tinha, a maioria do povo não sabia nem ler, né? Por exemplo, Paulo escrevia uma carta lá, por exemplo, aos Coríntios, né? Quando aquela carta chegava, aqueles irmãos ficavam assim, ó. Entendeu? Eles liam aquela carta dezenas de vezes no culto, liam inteirinha, né? E ninguém ia embora, ninguém cochilava, certo? Ficava lendo. Quando terminava de ler, o avivamento caía, né? Fogo de Deus, ficava doido com aquilo tudo, né? Se alegrava, né? Então, assim, a gente tem que ler Bíblia mais, até no culto também, entendeu? É a palavra de Deus, né? Jesus mostra algumas vezes que ele chegava na sinagoga, ele abria o livro, né, e começava a ler, né? Isaías 61, né? Entendeu? O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, né? Aí ele fala, hoje se cumpre essa palavra. Fechou o livro, né? Entendeu? Não falou mais nada, falou só a palavra, né? Lucas 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ou seja, aqui está falando o seguinte, de uma ação correspondente. Ou seja, a Bíblia diz claramente que nós precisamos ir buscar, procurar conhecer a vontade de Deus, compreender e entender qual a vontade de Deus, né? E aqui ele nos mostra que nós precisamos conhecer a vontade e nos aprontar, ou seja, ter uma ação correspondente para cumprir a vontade de Deus, certo? Ele fala que o que conheceu e não se aprontou, ou seja, conheceu e não se preparou, não fez o que a vontade dizia, né? Esse será punido com muitos açoites. Ah, pastor, então não vou nem buscar conhecer, né? Porque se eu não conhecer, eu vou ser punido menos, não é assim? Não, o que não conheceu, ele foi destruído. Certo? E aqui, a ênfase não está em ser punido com muitos açoites. A ênfase está no seguinte, em conhecer a vontade de Deus e ter uma ação correspondente em relação à vontade de Deus que você conheceu. Amém? Aí você será recebido assim, ó, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Amém? Não é a punição que nos leva a cumprir a vontade de Deus, mas é o Pai de amor que nós conhecemos, que nos leva a cumprir a vontade dele. João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Olha só, Jesus falando, né? Eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vamos para o próximo, João 5,30, né? Os dois, vai ter o mesmo comentário aqui, né? O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Né? Então Jesus, ele abriu mão da sua própria vontade, como homem, né? Jesus nasceu, certo? Do Espírito Santo e nasceu de Maria. Então ele era filho de Deus e filho do homem. Nasceu dentro da raça humana, certo? Então Jesus, ele tinha sua vontade própria, certo? Mas ele abriu mão de sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Muitas vezes, nossa própria vontade ela é incompatível com a vontade de Deus. Jesus, ele abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E eu pergunto a você, você acha que a vontade de Jesus, o Filho do Homem, era ruim? O que você acha? A vontade dele era uma coisa ruim? Ele estava com vontade de ir para o pecado? Será que é isso que ele estava querendo? A vontade dele era uma vontade boa, né? Mas a vontade do Pai é perfeita. E Jesus decidiu, ó, entre a minha vontade, nesse momento, como Filho do Homem,
boa, eu prefiro a vontade do meu Pai, que é perfeita. Amém? Então, mesmo assim, ele, que é todo amor, abriu mão de sua vontade para fazer a vontade do Pai. Vamos lá, 1 Coríntios 11. Já estamos quase acabando, né? Então vamos lá. Esse texto aqui é um texto longo, eu já li aqui na igreja, né? O apóstolo Paulo, né? 1 Coríntios 11, 23 e 24, depois ele continua. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Então, quando ele fala aqui em açoites sem medida, é porque o judeu, normalmente, quando ele açoitava as pessoas, a lei dizia que não podia ultrapassar 40 açoites, né? Mas Paulo foi açoitado não só pelos judeus, mas também por gentios, e os gentios não tinham essa lei. Então, eles açoitavam sem medida, era 40, 50, 60, certo? Então, olha só, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, 5 vezes ele recebeu 39 açoites. Como é que eram as costas dele, hein? Você imagina? Eu estou lendo isso aqui por quê? Porque tudo isso aqui, né, eram resistências que Paulo enfrentava para que ele cumprisse a vontade do Pai. Certo? Para ele cumprir a vontade do Pai, teve forte resistência, mas ele não se intimidou com nenhuma resistência, ele continua em frente, certo? Ele abriu mão fortemente da sua própria vontade. Você acha que ele queria ser preso? Você acha que ele queria passar por perigo de morte, receber açoites, certo? Vamos continuar aqui, que a lista é longa, né? Versículo 25, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Sabe, as pedras ali, era pedra assim, do tamanho desse celular, né? Você já levou uma pedrada? Do tamanho desse celular, né? E muitas pedradas, né? Mas ele caiu ali como morto, na hora que todo mundo achou que ele estava morto, ele levantou, sacudiu a roupa, né? E voltou para a mesma cidade para pregar o evangelho, para cumprir a vontade do Pai. Fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Olha só o tanto que o diabo resistia à vida de Paulo, né? 3 vezes o navio afundou com ele. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, né? Eu já fui no mar, né? Sim, até aqui assim mais ou menos, né? Então, agora você imagina, sei lá, no mar, né? Com onda, eu sei lá, uma noite e um dia ali, a deriva, fala na voragem do mar. Eu fui pesquisar o que é voragem, né? Diz que essa voragem é como se fosse uns redemoinhos assim, né? Você viu aqueles que dá na pia, né? E que puxa para baixo, né? Falou, a palavra voragem significa isso, né? Eu imagino que estava vindo muita onda, né? Dando caldo nele toda hora. Uma noite, como é que fala aqui? Uma noite e um dia. Uma noite e um dia inteiro. A noite inteira ali. Provavelmente é o mar Mediterrâneo que ele estava, né? Você imagina, você vai para o lado assim, tem um tubarão, né? Só vai para o outro lado, chuva, sei lá, no meio ali, segurando um toquinho, né? Porque estava cumprindo a vontade do Pai. Vamos ver o próximo aqui. 26. Em jornadas, muitas vezes. Ou seja, que a gente vai aqui, sai daqui para Goiânia, né? Tranquilo, né? Você entra num carro confortável, né? Às vezes câmbio automático, ar-condicionado, né? Você acelera, às vezes pode entrar no piloto automático, né? Não é assim? Mas a jornada de Paulo era diferente, né? Ele ia, muitas vezes, era a pé, sentado naquele camelo, né? Entendeu? Dia e noite, levava dias e dias para fazer uma viagemzinha curta, né? Sol escaldante. Então ele fala aqui, ó, em jornadas, muitas vezes, mostra ali na Bíblia, né, nos mapas, as viagens de Paulo, viagens longas que ele fazia, né? Não tinha carro, né? Era uma viagem assim, sempre para cumprir a vontade de Deus. Uma vez ele estava, parece que em Corinto, né? E teve uma visão, né? Com
um macedônio, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele foi lá para Filipos, que era na Macedônia, certo? E foi pregar o evangelho. Então ele ouvia a voz de Deus, a vontade de Deus, e ele cumpria a vontade do Senhor. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios. Algumas traduções falam que são perigos de enchentes, em perigos de salteadores. Por exemplo, esse perigo de rios, né? Muitas vezes nessas jornadas, nessas viagens, né? Às vezes tinha que atravessar rios, né? E muitas vezes não tinha ponte. Às vezes aquelas pinguelinhas, sabe? Que você está atravessando assim, né? Em perigo de salteadores, tinha muitos ladrões naquelas estradas, né? Em perigos entre patrícios, ou seja, no meio dos seus irmãos judeus, né? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Ou seja, isso aqui, quem tropeça, né? Eu não fique aflito. Ou seja, ele aqui um coração de pastor, né? Às vezes ele ficava sabendo, às vezes estava preso, ele ficava sabendo de uma pessoa lá na igreja de Corinto que tropeçou na fé, entendeu? Se desviou da fé, ele ficava aflito ali, entendeu? Para tentar retrazer aquela pessoa de volta, né? Ou seja, eu falo aqui, mostrando aqui que era uma dor que ele tinha no coração, né? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele está dizendo assim, ó, tudo isso que eu passei aqui, né? Não mereço glória alguma, certo? Só posso me gloriar na minha fraqueza. 31 e 32. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das tuas mãos. Amém? Então assim, aqui lemos resumidamente o currículo de Paulo. Tudo, não digo tudo, isso aqui foram algumas coisas que ele sofreu para cumprir a vontade de Deus. Para cumprir a vontade de Deus, né? Ou seja, Paulo não estava brincando, viu, Nina, de fazer castelinho na praia. Paulo não estava brincando, né? Paulo não estava restrito, né, entendeu? A coisas da infância, né? E aqui ele ainda não contou algumas coisas. Por exemplo, ele não contou que ele, quando foi preso em Filipos, ele estava preso ali no esgoto, né? Eu não sei como é, alguns dizem que o esgoto ficava até aqui, né? Ele ficava só com a cabeça de fora, né? Em Filipos. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. É a carta que ele mais fala de alegria. Preso aí no esgoto. Sabia também que Paulo teve os seus pés quebrados? Prenderam ele e quebraram os pés dele para que ele não pudesse caminhar para pregar o evangelho. Mas nem isso parou Paulo. Porque ele estava assim, 100% comprometido em cumprir a vontade do Pai. Amém? Sim, ele seguiu em frente para cumprir a vontade de Deus. Eu tinha falado para você que você podia ir embora aquela hora, né? Agora que é o momento que você não pode ir embora mais, né? Eu pergunto assim, e você? Tem procurado entender a vontade de Deus? Eu fiz essa pergunta para mim, né? E você tem buscado conhecer a vontade do seu Pai? Tem aberto mão de sua própria vontade para cumprir a vontade de Deus? Sabe, quando eu estava meditando nessa palavra aqui, né? Eu fiquei literalmente assim, constrangido, certo? Fiquei constrangido. Por quê que fiquei constrangido, né? Porque você olha para Jesus e você vê tudo que Jesus fez, tudo que ele passou, né? Lá no jardim de Getsêmani diz que ele suou gotas de sangue. Tamanha agonia de saber que ele ia enfrentar a cruz, que ele ia enfrentar
a vontade de Deus, que era perfeita, tudo por amor a mim, por amor a você. E Jesus não voltou atrás, ele cumpriu a vontade até o fim. Amém? Jesus se sacrificou para cumprir a vontade de Deus. Ou o que Paulo fez, né? O que João, sabe, João na ilha de Patmos, depois de velhinho, entendeu? Ficou 18 meses ali, velhinho, né? Fazendo o que ali? No sol quente, quebrando pedra, como prisioneiro, simplesmente porque ele estava cumprindo a vontade de Deus, né? Pedro também, tantas vezes, né? Sim, eu realmente fiquei constrangido, né? De pensar que muitas vezes eu estou lutando com coisas tão pequenas, tão insignificantes, que são às vezes vontade da minha carne, né? Às vezes é uma preguiça, né? Eu falei que você podia ir embora aquela hora, né? Você não foi, né? Entendeu? Às vezes a gente não vem nem na igreja, né? Por quê? Por preferir fazer aquilo que é a vontade da nossa carne, que a nossa carne diz, né? Do que fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente acha, hoje estou meio com preguiça, hoje eu estou meio com sono. Você imagina se Jesus tivesse falado lá no Getsemane, falando, agora eu vou dormir, né? Ele saiu por 3 vezes ali, chegou lá e encontrou os seus discípulos dormindo. Ele estava orando, né? E o que ele falou para os discípulos? Você vê em Mateus 26, né? Falou, nem 1 hora vocês podem vigiar comigo. Sabe, naquele momento lá ele falou assim, ó, nem por 1 hora vocês podem se submeter à vontade de Deus. Vocês não podem orar comigo nem 1 hora. Certo? Está lá, Mateus 26. Não sou eu que fico inventando aqui, né? Falando, você precisa orar em língua, você precisa meditar na palavra, né? Jesus falou para os seus discípulos, né? Então, assim, Hebreus 10, 25, ele fala assim, ó, que precisamos congregar-nos como igreja. Certo? Congregar-nos como igreja. Depois você medita lá em Hebreus 10, 25. Outra coisa, né? Muitas vezes nós não nos dedicamos à oração em línguas, né? Hoje eu estou sem vontade, né? Hoje eu estou meio com preguiça, certo? Não sei se isso funciona, né? Embora está lá em Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. Está na palavra, uma ordem do Senhor, orando em todo o tempo no Espírito, né? Às vezes a gente não medita na palavra, sabe? É a vontade de Deus que a gente cresça, que medita na palavra, né? Salmo 1, versículo 2, fala assim, medita dia e noite, certo? A gente acha chato, né? Tem coisa mais importante para fazer, né? A adoração pessoal, a gente nem fala, né? Imagina, você levantar suas mãos, às vezes não tem o Gutierre tocando bonito, né? Não tem o Gutierre lá com aquela canção do céu, né? Vem brilhar. Ele tem que cantar, né? Porque eu não posso cantar, né? Em mim, entendeu? Adorando o Senhor, né? Você tem tantas coisas desse mundo, né? Que a gente às vezes acha mais atrativas e mais divertidas, né? Mas hoje, sabe assim, eu quando estava orando ali por essa palavra, né? E algumas vezes também eu oro ao Senhor, né? Falo assim, Senhor, eu estou aqui como pastor dessa igreja, às vezes eu estou anunciando aqui, eu estou trazendo aqui uma direção que eu creio que é do Teu Espírito, né? Tantas vezes fala assim, ó, nós precisamos entrar na oração em línguas, meditação na palavra, adoração pessoal, nós precisamos orar em línguas. Se eu pedir para todo mundo levantar a mão e falar, quem aqui ora, assim, vamos dizer assim, uma religiosidade, né? Religiosamente, pelo menos 1 hora por dia, né? Não estou pedindo para você levantar a mão, né? Mas se eu pedir para levantar a mão aqui, eu tenho certeza que talvez dê, né? E eu fico às vezes pensando, né? Falar, Senhor, será que eu que sou um mau pastor, né? Será que eu não estou sabendo transmitir direito, não estou sabendo ensinar, né? Mas o Senhor me trouxe algo que eu fiquei muito preocupado, né? Eu mudei minha oração. Ele falou comigo o seguinte, ó. Quando o povo de Israel pediu um rei, né? Samuel fez a mesma coisa com o Senhor. Falou, Senhor, estão me rejeitando, né? E o Senhor me falou a mesma coisa, né? Falou, não é a você que eles estão rejeitando. Não é a você que eles não estão ouvindo.
é a mim que eles estão rejeitando. Sabe? Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Eu me coloquei como Moisés, sabe? Falei assim, Senhor, não destrua esse povo. No caso de Moisés, não é o nosso caso aqui. Nosso caso aqui, o Senhor quer que cada um de nós nos levantemos para cumprir a vontade do Pai. Sabe, eu acho que esse agora é o momento de arrependimento. Sabe, eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. E pergunte para você mesmo, você está cumprindo a vontade de Deus ou você está dando muito valor às coisas banais desse mundo? Às coisas insignificantes desse mundo? Sabe, coisas que nós não vamos levar para a eternidade. O Senhor tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te ver feliz. Mas em primeiro lugar você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que você precisa vão ser acrescentadas a vocês. Sabe, eu quero agora, enquanto o Gutierre adora o Senhor aqui, quero que você fale com o Senhor aí com sinceridade do seu coração. Sabe, é um momento assim de arrependimento. Fala assim, Senhor, me perdoa porque eu fui negligente em buscar o Senhor. Senhor, me perdoa porque eu fui indisciplinado. Pode falar para Ele. Amém. Vem iluminar o entendimento para sabermos qual a esperança, qual é o plano, quais as riquezas da sua herança para os teus filhos. Vem iluminar o entendimento para sabermos qual a esperança, qual é o plano, quais as riquezas da sua herança em nós. Eu quero entender quem tu és e te amarei com todo o meu ser. Eu quero entender quem tu és e te amarei com todo o meu ser. Vem iluminar os nossos olhos espirituais. Vem iluminar o entendimento para sabermos qual a esperança, qual é o plano, quais as riquezas da sua herança em nós. Eu quero entender quem tu és e te amarei com todo o meu ser. Eu quero entender quem tu és e te amarei com todo o meu ser. Sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação pra te conhecer. Nós pedimos sabedoria e revelação, sabedoria
sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, pra te conhecer. Nós pedimos sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, sabedoria e revelação, pra te conhecer. No livro de Juízes, capítulo 5, ele nos mostra ali o cântico de Débora. E ele nos mostra, continue aí com sua cabeça abaixada, com seus olhos fechados. Ele nos mostra ali que havia uma batalha entre os filhos de Israel e o rei de Canaã, Jabim, e o seu general Sísera. E o povo de Israel estava sofrendo muito ali. Mas Deus levantou a profetisa Débora e levantou Baraque para libertar o povo de Israel. E ele nos diz que Zebulon, a tribo de Zebulon, se levantou como guerreiros e arriscaram a própria vida para ir à batalha. Mas nos alerta em relação a Rúben. Diz que Rúben, diz assim, ó, Rúben, no meio das divisões de Rúben, houve grande discussão. Sabe, eu fico vendo assim, enquanto a casa dos seus irmãos estava sendo queimadas, provavelmente de longe, isso aqui no sentido figurado, ele estava ali ouvindo as explosões da guerra, ouvindo o barulho das espadas, ele estava lá parando, discutindo ainda com a sua carne, com a sua própria vontade. Será que eu vou para a batalha? Será que eu não vou para a batalha? Enquanto seus irmãos estavam lá morrendo. Sabe, eu fiquei constrangido quando eu li sobre a vida de Paulo. Eu queria chegar no céu e olhar para os olhos de Paulo e ver. Agora eu não sei mais se eu quero. Sabe, não sei se eu vou ter coragem. Não sei se eu terei coragem. Porque ele carrega no corpo dele as marcas de Cristo. São cicatrizes. E muitas vezes por alguns detalhes eu deixo de cumprir a vontade do Senhor. Mas hoje nós entramos em arrependimento. Nós entramos diante do Senhor e falamos: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Senhor, cumpra em mim a tua vontade, a tua perfeita vontade. Você pode dizer isso? Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Cristo é tudo o que de Deus podemos ter. A vida eterna é te amar, te conhecer. O Cristo é tudo o que de Deus podemos ter. A vida eterna é te amar, te conhecer. Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos. Pai, nós entendemos aqueles 24 anciãos. Então, por que eles se prostram diante do Cordeiro e lançam as suas coroas aos pés do Cordeiro? Senhor, assim como eles, nós também não podemos usar essa coroa, Senhor, diante de Ti. Porque o Senhor é o Rei. O Senhor é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor Jesus abriu mão de toda a sua vontade para submeter integralmente à vontade do Pai, por amor a mim, por amor aos meus irmãos. Meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti em arrependimento, Senhor. O Senhor nos leva, Senhor, ao lugar da Tua perfeita vontade. Nos leva, ó Pai, a um lugar onde podemos andar no Teu perfeito amor, na Tua perfeita graça.
na tua perfeita vontade, Senhor. Nós te adoramos, te adoramos. Mais que ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais que ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais que ouro, prata, mais que a mim, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amo. Mais que ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Mais que ouro, prata, mais que a mim. Sabe quando você diz ao Senhor que o ama, o Espírito Santo vem ao seu coração e ele traz a você uma disposição mental diferente, uma disposição prática diferente para cumprir a vontade dele. Adore ao Senhor. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo.
neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Você tem o Espírito Santo. Você tem um ajudador. Você nunca estará sozinho. Porque você tem o Espírito Santo com você, em você. Sabe, Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Ele é quem nos ajuda, inclusive, a orar. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Sabe, você tem um ajudador com você. Você tem um ajudador que te ajuda a andar na vontade do Pai, a andar na perfeita vontade do Pai. Aleluia, aleluia. Te adoro, Jesus. Te adoro. Eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Amém. Amém. Só semanas, se você acordar aí de madrugada, né? Fique sensível à voz do Espírito. Tá? Provavelmente é Ele te acordando para se relacionar com você. Ele quer falar com você, quer ouvir a sua voz. Não dê ouvidos ao sono, à sua própria vontade, mas vá para Ele.
Vá para Ele. Sabe, o Espírito Santo está treinando cada um de nós. Sabe, eu creio que tem um grande avivamento chegando. E Ele está preparando um povo. Sabe, um povo que vai estar no epicentro desse avivamento. E as pessoas procurarão e dirão: de onde está vindo isso? De onde está vindo esses milagres? De onde está vindo esse poder? E Ele está preparando você. Está preparando você para estar no epicentro desse avivamento. Você crê nisso? Pai, nós te louvamos por essa reunião. Senhor, que essa reunião não termine agora, mas que o nosso momento, a nossa vida de adoração seja ininterrupta, Senhor. Que essa noite, que amanhã, que na terça, toda semana, Senhor, nós estejamos na Tua presença. Ó Pai, nós pedimos perdão ao Senhor por nossa negligência em buscar o Senhor, em buscar a Tua vontade. Ó Pai, nos colocamos, ó Pai, em uma disposição prática diferente, uma disposição de buscar a Tua vontade, de cumprir a Tua vontade, Senhor. Eu peço, ó Pai, que Teu Espírito dê forças a cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai. No nome de Jesus, que a nossa vida a partir de hoje seja diferente. Nós não vamos andar mais na nossa vontade, nós vamos andar na vontade do Senhor. Nós vamos andar na vontade perfeita do Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, graça e paz, uma semana